Olá, estudantes. Espero que sejam todos bem, animados com o início do semestre, que é o que mais importa aqui para nós, né? E nesse sentido, a gente pode começar o semestre dando ênfase nos trabalhos que vão ser executados durante esse semestre, né? E a gente começa aqui a falar sobre a sociologia, como eu já havia explicado para vocês, quer dizer, a gente está numa linha praticamente cronológica, né? Estudamos fenômenos da filosofia, pensamento filosófico, e chegamos até a modernidade para estudar a sociologia. E não é por acaso, porque a sociologia surge na modernidade com aquelas transformações sociais, né, que mudaram a época. E aí eu estou falando de iluminismo, revolução industrial, revolução francesa, revoluções burguesas do século XVIII, tá? Sociologia surge com a necessidade de compreender essa nova sociedade que estava se desenvolvendo. Então, a sociedade europeia, naquela época, né, onde surge as revoluções burguesas, depois a sociologia vai se expandir para outros lugares, obviamente, né? E a gente vai começar, então, claro, do começo, né? Na aula de hoje, eu pretendo falar para vocês um pouco sobre o que é sociologia, claro que de uma forma muito rápida, né, e muito direta. E na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre um dos pais fundadores da sociologia, mas que não é propriamente um sociólogo, é um filósofo, que é o Auguste Comte, né? Mas é considerado um dos pais fundadores da sociologia, mesmo não sendo propriamente um sociólogo, mas foi um dos primeiros caras a tentar compreender a realidade social do século XIX. Então, a sociologia surge no século XIX, num momento de grandes transformações sociais, né? Fruto, essas transformações são frutos da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da Revolução Americana dos Estados Unidos, de revoluções burguesas que mudaram o sentido da sociedade, da história, né? Então a sociologia surge com uma necessidade de compreender o novo, o moderno, a modernidade, tá? Lembrando que a modernidade, quando vocês pensarem em modernidade, lembrem-se sempre das revoluções burguesas do século XVIII. A partir daí começa a modernidade, tá? Revolução Industrial e Revolução Francesa são dois marcos, digamos assim, dois grandes marcos para a modernidade e para as revoluções burguesas. Revolução Industrial no campo da economia, das tecnologias, e Revolução Francesa no campo da política, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento e o sentido da sociologia, e na segunda parte da aula a gente fala sobre Comte, tá? Tentando não fazer uma aula muito longa, né? Porque eu sei que é cansativo, então vamos lá. Primeiramente, eu acho que faz muito sentido, antes de começar a falar sobre Comte, sobre século XIX, né? Falar o que é sociologia, né? Que tipo de ciência é a sociologia? Sociologia nasce junto a outras ciências da época que buscavam compreender outras questões, né? Mas podem ser consideradas ciências irmãs da sociologia, como a antropologia, como a psicologia, tá? E nasce ali no século XIX, com o desenvolvimento daquela sociedade europeia, moderna, ocidental, tá? A sociologia, por exemplo, a antropologia é uma ciência que nasce para compreender os povos que eram ditos bárbaros, né? Povos da América, da África, da Oceania. A antropologia nasce para entender o outro em sua cultura, a antropologia. A psicologia nasce também nesse momento, século XIX, para compreender a mentalidade do europeu,
a mentalidade do homem que vive na cidade moderna europeia. E a sociologia nasce com a necessidade de compreender a sociedade europeia, urbanizada, industrial, do século XIX. Mas, claro, nasce na Europa, mas depois se expande para outros lugares, né? A gente faz sociologia aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Mas a sociologia não está preocupada com a história social de povos da antiguidade, de povos da Idade Média. Não, a sociologia está preocupada em compreender a modernidade, tá? Em compreender a sociedade industrial. Pelo menos em sua natureza, é isso, tá? Ela não está preocupada com povos da antiguidade, ela está preocupada em compreender ali os impactos das revoluções burguesas do século XVIII, ou seja, a sociedade moderna da modernidade, tá? Então, é uma ciência nascida na modernidade, especificamente na modernidade, tá? Como eu estou querendo exaustivamente demonstrar aqui, após as revoluções burguesas do século XVIII, que mudaram a sociedade, né? Então, a sociologia chega para compreender o novo, para compreender essas mudanças sociais. Essa é a questão fundamental. É uma ciência capaz de compreender as radicais mudanças sociais ocorridas na época e também nos dias atuais. Então, as mudanças sociais, transformações sociais, são sempre objetos de estudo da sociologia, né? Compreender o novo, compreender o inaudito, é sempre algo importante, caro à sociologia. Transformações sociais, fenômenos sociais, as relações sociais, o agir do ser social ou o agir social, a estrutura social e os problemas sociais, quer dizer, são várias questões. É uma ciência naturalmente muito ampla, mas que em uma palavra, em uma frase, simplificando ao máximo, a gente poderia dizer que a sociologia é uma ciência nascida na modernidade, capaz de compreender a sociedade, né? É uma ciência, então, que surge na modernidade, não está preocupada em povos antigos, né? Não está preocupada com outras questões sociais, está preocupado com a modernidade, o campo da modernidade, né? Porque eu já expliquei para vocês, é um momento de várias transformações, e é uma ciência capaz de compreender a sociedade, né? Em uma frase, seria mais ou menos isso. Agora, uma reflexão para dar um pouquinho mais de um pouquinho mais de repertório também para vocês, uma reflexão do Zygmunt Bauman, né? Grande sociólogo polonês da contemporaneidade, do tempo presente. Para que serve a sociologia? E aí eu coloco uma frase dele, do Bauman. A prática da sociologia como um diálogo vivo com a experiência humana, e ao fazê-lo, chama a todos nós que comecemos a questionar o senso comum na nossa vida cotidiana. Primeiro, eu gostaria que vocês lessem com calma essa frase e também prestassem atenção no que eu sublinhei, no que sublinhei não, no que eu coloquei em negrito. Prática da sociologia, diálogo vivo com a experiência humana, questionar o senso comum, vida cotidiana, são termos, são palavras importantes para a sociologia. Então, a prática da sociologia é um diálogo vivo, olha que expressão bonita, diálogo vivo com a experiência humana, capaz de questionar o senso comum, importante para a ciência, né? Questionar o senso comum, na nossa vida cotidiana. Vida cotidiana também é um valor importante para a sociologia. A sociologia está preocupada em compreender o real, em compreender a vida cotidiana, né? E o que é importante para a ciência? Quebrar com o senso comum, né? Ter a capacidade crítica, de reflexão aprofundada, né? Então, diálogo vivo com a experiência humana, né? Quer dizer, a necessidade de interpretarmos, né, a realidade social,
as experiências sociais, as experiências humanas, né? São questões fundamentais para a sociologia. É claro que a gente poderia colocar outras frases, outras reflexões, né? Mas aqui dentro do meu tempo e dentro da proposta de aula, creio que com essa já dá para ter uma reflexão um pouco mais aprofundada, né? E para vocês também refletirem em casa e tal. Mas o ponto é esse, quer dizer, em compreender a vida cotidiana, quebrar o senso comum, uma reflexão crítica aprofundada, né? Compreender as experiências humanas, sociais, né? De forma prática, empírica, né? Não no mundo das ideias, né? Porque é uma ciência. Quer dizer, são todas questões, essas questões são todas muito relevantes para a sociologia, né? Que busca compreender a realidade social, né? No mundo moderno, na modernidade. Então, antes de irmos para o Conte, eu listei algumas questões que eu considero importantes, né? E que algumas delas a gente, inclusive, já viu em filosofia, quando a gente estudou iluminismo, quando a gente estudou o mundo moderno, que são transformações sociais fundamentais, importantes do século XIX, né? E são transformações sociais que chamaram, né, uma espécie de chamariz para a sociologia a investigar esses novos fenômenos, né? Então, a sociologia busca compreender essa composição social, vamos dizer assim, tá? Aqui eu coloquei algumas, teriam mais, eu coloquei algumas para a gente começar o debate da sociologia nos clássicos, né? Porque Comte, que é o que a gente vai falar hoje, Durkheim, Weber, Marx, eles estão nesse momento histórico, né? Século XIX, Durkheim e Weber, começo do século XX, é essa formatação social, tá? Então, a gente vai falar sobre os autores. Eu gosto de trabalhar com os autores para vocês terem uma noção maior, né, na hora de fazer as provas. E aí, quando a gente trabalhar com esses autores, a gente vai ver questões sociais mais profundas, vamos dizer assim. Mas aqui é para a gente começar o debate, tá? E são transformações sociais, é uma formatação social importante para a gente compreender a sociedade do século XIX, né? O nascimento da sociologia como uma ciência que vai tentar compreender, interpretar essas transformações sociais. Então, lembrando que a gente já viu algumas coisas aqui, e essas transformações sociais são frutos das revoluções burguesas, né? Ali da difusão dos valores burgueses, né? Do desenvolvimento do mundo moderno, que começa no renascentismo e tem seu ponto mais alto no iluminismo, né? E essas transformações sociais, né, mudam o sentido da vida, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, o século XVIII é o momento em que começa a Revolução Industrial, né? Que se inicia a Revolução Industrial, o processo de Revolução Industrial, e começa ali, com a Revolução Industrial, surge também o capitalismo industrial moderno, a burguesia industrial. Quem é a burguesia industrial? Ou quem são os burgueses? São os donos das indústrias, né? São, para falar em termos marxistas, são os donos dos meios de produção, né? De posse privada mesmo. E naquela época é a grande vanguarda, é a grande força social dominante, os donos de indústria, tá? Hoje já não é bem assim, mas naquela época era. Então, a partir do século XIX, principalmente, né, porque no século XVIII só a Inglaterra é industrializada, no século XIX as indústrias começam a se expandir e começam a ter mais força no cenário internacional. Então, a partir do século XIX, a burguesia industrial se manifesta como uma nova força dominante na sociedade de classes,
Que sociedade de classes? A sociedade capitalista moderna, industrial. É um momento também de consolidação e desenvolvimento, mas consolidação dos valores burgueses. Cito dois, poderia ter citado outros, né? Valores capitalistas, valores burgueses, a individualidade, a competitividade, né? Vamos pensar na individualidade um minuto. No mundo antigo, na Idade Média, que a gente viu um pouquinho sobre, a gente diz que é uma sociedade estamental, uma sociedade hierárquica, né? Na Idade Média, a igreja definia sua posição social. Antes de você nascer, se você fosse um camponês, vamos dizer assim, um servo, você já tinha uma vida pré-estabelecida, né? Ia trabalhar para um senhor feudal, ia cultivar a terra dele, depois ia morrer miserável. Era mais ou menos isso. Agora, com a modernidade, com os valores burgueses, né? Princípio da liberdade, princípio de construir sua vida socialmente, individualmente, né? Agora, a modernidade, ela lança essa nova possibilidade, que é de você se movimentar na sociedade, de você construir seu próprio caminho a partir da sua individualidade. O capitalismo tem isso, né? Você pode ficar rico, por exemplo, né? Você pode nascer pobre e terminar sua vida rico. Tem essa possibilidade de movimentação social. Tem a possibilidade também de você criar sua própria identidade, né? Para sair um pouco do campo econômico, vamos dizer assim. Então, quer dizer, o princípio da individualidade, ele também se eleva nesse momento, tá? Faz parte desses valores burgueses, né? É, lembrando, a burguesia, ela tira o antigo regime do poder, né? As monarquias absolutistas e tal, e vem com essa nova cara, né? De democracias liberais, capitalismo moderno, né? Dinamismo social. Então, é importante vocês irem compreendendo essas novas transformações, né? Essas transformações sociais. E assim como a competitividade tem muito a ver com o campo econômico, né? De ser competitivo, de entrar de ganhar na corrida, né? Contra os seus adversários, mas também tem a ver com a própria vida, né? O mundo capitalista é um mundo muito competitivo. A gente sempre tem que estar à frente dos nossos semelhantes, né? A gente sempre tem que estar à frente das possibilidades, né? Então, são valores que começam a se expandir, começam a se consolidar também, e tem tudo a ver com esse novo mundo que está surgindo, esse mundo burguês, esse mundo capitalista. Mas é claro, aí eu estou falando como se fosse algo totalmente positivo, é claro que há diversos conflitos sociais e de classe, diversas formas, novas formas de miséria, de pobreza, de desigualdade, tá? Também passa a se desenvolver. E aí a gente fala, principalmente no capitalismo industrial do século XIX, começo do século XX, a gente fala de sociedade de classes a partir de duas classes fundamentais, em termos mais de Marx, né, mais marxista, a burguesia, que são os capitalistas, e o proletariado, que são os operários, né? Burguesia, os donos dos meios de produção, os donos de indústria, aqueles que vão contratar os operários, né? E o proletariado, os operários, são aqueles que vão vender sua força de trabalho, né? Que vão trabalhar nas indústrias, né? Tendo que trabalhar, por exemplo, na época da Revolução Industrial, tendo que trabalhar mais de 14 horas por dia, com insegurança alimentar, morriam de fome, morriam com a mão decepada nas máquinas, criança e mulher e homem, independente da idade, trabalhava muito tempo, quer dizer, trabalhos sempre mais perigosos, mais precários, tudo isso estava acontecendo também, né? E
você pegar, a gente vai estudar um pouco isso em Marx, por exemplo, com as críticas que Marx e Engels vão fazer, né, contra esse capitalismo moderno que está surgindo, fica muito claro, fica muito evidente. Aqui eu estou dando mais um esboço geral, né? E é um momento também, século XIX, é um momento de expansão do capitalismo moderno, né? De mundialização do capitalismo, de globalização do capitalismo. Claro que a gente fala de globalização mais nos dias atuais, né? A partir do século, final do século XX, dos anos 80, anos 90. Mas aqui a gente pode falar de começo também da mundialização do capitalismo moderno, tá? Internacionalização do capitalismo. A última questão é uma questão fundamental para a formação da sociologia: urbanização acelerada e a formação urbana industrial. A sociologia nasce também para compreender a cidade moderna. Isso é muito importante para a sociologia. Compreender a cidade, porque era na cidade que aconteciam as maiores transformações sociais. Cidades cada vez mais povoadas, muita gente, cidades industrializadas, né? Onde o antigo camponês, o antigo servo do campo iria se mudar para a cidade, né? Para buscar uma vida melhor, aquela coisa que a gente conhece, para trabalhar nas fábricas, né? Isso existe até hoje. Naquela época, essa mudança social foi muito forte, foi muito latente. Urbanização acelerada, quer dizer, cidades cada vez mais povoadas em uma quantidade de tempo cada vez menor. Então, essas novas transformações sociais são relevantes, fundamentais para a sociologia. E essa última, com certeza, é uma das mais importantes, tá? Essa formação das novas cidades, né? Novo tipo de povoamento, novo tipo de convívio social, né? E também muitas misérias, né? Muitos lugares que não suportavam esse tanto de gente, né? Mas também com novas atrações, né? A cidade é um espaço de novas atrações mesmo, né? De novas possibilidades. Então é sempre essa dicotomia, essa ambiguidade, né? Entre a miséria e o novo, o moderno e as desigualdades. Isso também a gente pode observar nessas reflexões, tá? E na segunda parte da aula eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Auguste Comte. Um forte abraço e voltamos daqui a pouco.